Gente, o aumento dos gastos da população nas apostas esportivas online pode ter afetado o processo de recuperação no consumo do país. Por quê? Os consumidores têm gastado mais dinheiro nas bets e chegam a usar recursos da poupança nesses aplicativos, o que pressiona o orçamento das classes mais baixas e afeta uma recuperação mais homogênea, né? Mais isonômica e acelerada no varejo. Essa é a constatação de um estudo que investiga a razão pela qual, apesar da melhora dos indicadores de emprego e de renda, as classes C e D não têm recuperado seu poder de compra de maneira relevante. A gente tem alguns dados que mostram isso aqui e vou contar para vocês, ó. O tamanho do mercado de apostas, a gente colocar projeções de valores movimentados em bilhões, a partir de 2022, com projeções de consultorias. Olha isso, gente. Lá em 2020, 10,2, foi subindo para 21,8 em 2021, aí passa de 29,6 a 57,1 em 2022, aí, pá, sobe 67,1 a 97,6 em 2023 e vejam agora em 2024, de 89,2, o Piperno está até rindo já, de 129,7 bilhões de reais em apostas. Fábio Piperno, esta aqui seria, ou este seria a consequência do mercado de apostas para essas famílias hoje. Eu acredito piamente nessa suspeita, porque, veja, eu vi de perto isso no microcosmo lá que eu habitava. Então, veja, eu trabalhava numa redação de um outro veículo esportivo e lá também trabalhavam vários garotos aí de 20 e pouquinhos e tal, meninos estagiários ou então recém-contratados, que obviamente eles não tinham altos salários. Todos, mas rigorosamente todos eles apostavam o tempo todo. E veja, o tempo todo mesmo, porque eles apostavam nos jogos de meio de tarde que acontecem na Europa, nos jogos da noite, aqui dos campeonatos brasileiros, e até alguns que terminam na madrugada, caso, por exemplo, de NBA. Você pode apostar em tudo. Pode apostar, por exemplo, em corrida de cachorro que acontece lá na Inglaterra. Então, é claro que, vamos imaginar o seguinte, alguém que receba R$2.000 por mês, apostou 100, e aí ele queria, por algum motivo, ir beber com os amigos, num bar com os amigos à noite. Ele apostou 100 e perdeu, é óbvio que ele perdeu o dinheiro, por exemplo, de dar aquela escapada à noite. Então, é claro que está tirando do setor de serviços. E esse dinheiro está indo para isso aí. Então, duas coisas. Primeiro, o que me admira é que o Brasil demorou tanto tempo para taxar esse setor. Eu venho falando sobre isso faz tempo. Segundo, lembro sempre que dos 40 times que disputam os campeonatos brasileiros das séries A e B, acho que 38, 39 tem patrocínios de bets. Então, isso é um mercado bilionário e vai ficar cada vez mais opulento. Agora, também acho o Brasil muito cínico ao liberar as bets. Eu concordo com a liberação, pelo amor de Deus, sou 1000% em favor, mas ao mesmo tempo impede o funcionamento de cassinos. O que você acha, Gani? Concordo com o Piperno em relação a essa hipocrisia. Eu vou trazer aqui um outro olhar. A análise do Piperno foi muito focada no consumo, mas isso também diminui a poupança interna do país. Em economia, Evandro, poupança é igual investimento. Uma maneira muito intuitiva de entender isso, que uma empresa, e aí eu estou falando investimento das empresas, em maquinário, tecnologia, que é muito importante para o crescimento do país. Uma maneira muito intuitiva de entender isso é que para a empresa conseguir investir, ela precisa de recursos. Então ela vai buscar num banco, que é o nosso dinheiro, ela emite um título de dívida, uma debênture, que é o nosso dinheiro para a empresa, ou ela emite ações, que é o nosso dinheiro. Só que nós aqui, enquanto sociedade, poupamos muito pouco. Por que a gente poupa pouco? Em parte porque esse consumo é elevado. Então, por exemplo, né, no caso das apostas, o dinheiro não está indo para a poupança no mercado financeiro para financiar uma empresa. Não, está indo para uma atividade aí que não é produtiva. É para comprar um bem de consumo. Um bem de consumo. Não está indo nem para consumo e não está indo nem para
poupança no mercado financeiro, você comprar uma ação, um título de dívida e financiar uma empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o governo também no Brasil é extremamente gastador e a população, aquilo que sobra, é um grande negócio financiar o governo, mas é financiar o gasto do governo e não financiar investimentos do governo. Então, de outro modo, a poupança no Brasil ela é muito baixa. E se a poupança é baixa, aí o Piperno tenho certeza que vai concordar comigo, o investimento, por definição, acaba sendo baixo. Porque a gente é dependente de poupança lá de fora, de poupança externa. E um país sem investimento em capital produtivo vai ter um crescimento muito pífio. Esses números te assustaram, hein, Zé? Você não concorda com essa história de dizer que é uma transferência do setor de serviços? É um setor de serviços, né? As apostas sempre existiram pela Caixa Econômica Federal, é um setor de serviços e que rende, isso é uma balada, e a tendência é aumentar cada vez mais. É um absurdo porque isso produz realmente danos, pode provocar uma doença social, né? A ludomania, um vício em jogos. Eu conheci uma pessoa que, quando me disse que minha vida acabou porque eu aposto, eu achei estranho. Ele falou, não, você não está entendendo, eu aposto até se uma mulher que está vindo, se ela está grávida de homem ou de mulher, masculino ou feminino. Para você ter uma ideia, eu aposto tudo e acaba com a vida das pessoas. Como se cuidar disso, ninguém sabe, né? Toda compulsão, ela é muito problemática. E os jogos, eles devem sim ser controlados, e não é uma boa, não é de serviço, mas não é um bom serviço. E essa transferência é natural, porque o dinheiro é único, o dinheiro da classe média e da classe média baixa é o único, então sobra ali para o lazer, e se a pessoa é controlada, né? Sobra ali do lazer, ele pega o dinheiro do lazer e joga exatamente nesta área. Se é o descontrole, aí já é outro problema, não há dinheiro que chegue numa situação dessa. Mas isso foi um debate muito forte no Congresso Nacional, todos estão exatamente cientes do tipo de panela que abriram. Arremate, Segré. Tem um velho ditado que diz que quem joga por necessidade perde por obrigação. E se você compara o percentual em termos de destinação de renda para esse tipo de jogos, vai observar que a classe baixa muito provavelmente se destina mais que a classe média e a classe alta. Por quê? Porque espera se salvar com essa aposta. Sim. E isso é muito ruim, porque pode deixar de comprar leite para o filho na tentativa de ganhar um jantar ou um almoço. Então isso é muito ruim. Agora, me chamou a atenção, porque se eu não lembro mal, dentro da taxa das bets é 12%, me parece que era. Eu não lembro bem, mas é baixo. Para uma colocação. 12 do Reino Unido, 20. Então é muito baixo, é muito baixo. Deveria ser muito mais. Agora, quando o ministro Haddad veja 129 bilhões, com certeza vai bater a porta dizendo, gente, ficamos muito baixo, vamos subir esse, que a taxa é muito melhor. Vamos aumentar um pouquinho. A taxa...